Boa tarde, que alegria estar na sua companhia. A partir de agora, para você, começando o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil nesse dia 28 de agosto, começando a semana, falando via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, pela Sky, falando também com a Bahia, Porto Seguro, hoje oficialmente, canal 45. Bem-vindos vocês que estão me acompanhando da cidade de Porto Seguro, Bahia. É uma alegria a gente poder falar hoje sobre saúde, sobre tantos temas que nós trazemos diariamente aqui no programa Vida em Foco, mas começando pela saúde, que envolve a sua visão e que envolve dores de cabeça. Nós vamos entender um pouco a relação entre a saúde visual e as dores de cabeça num geral. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é Dr. Hilton Vargas Amaral Filho, que é médico oftalmologista do Hospital Vita. Então já vamos te ajudar com esse assunto. Hoje é dia do voluntário, então nós vamos olhar para uma instituição que faz doações de perucas. Olha só que trabalho super importante feito por voluntários. Vamos ver mais sobre isso. E também teremos aqui uma espécie de aula sobre inflação. Nós queremos entender qual a relação da inflação com aquelas compras que você faz no dia a dia, aquelas compras mais comuns mesmo no supermercado, até as coisas daquelas que a gente não precisa tanto, até aquelas que são cruciais na nossa vida. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E eu inicio esse programa com uma nota de pesar, porque no último sábado, dia 26/8, faleceu o cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, na cidade de Londrina, onde ele estava nos últimos anos de vida, por um AVC. Então, a nossa igreja é reunida em oração pela alma do cardeal Dom Geraldo. Bom, agora a gente fala sobre a sua saúde ocular, sobre a sua visão, porque muitas vezes a gente se preocupa se estamos enxergando bem, se não estamos, vamos colocar um óculos, mas não é só isso, tem mais envolvido nessa história. Por exemplo, muitas vezes situações de cefaleia, de dores de cabeça, não é mesmo? Dr. Hilton, seja bem-vindo, viu? Deixa eu dar suas credenciais aqui. Dr. Hilton Vargas Amaral Filho é médico oftalmologista do Hospital Vita, aqui de Curitiba. Bem-vindo, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Carol, um prazer estar aqui. Eu que agradeço, viu? Bom, vamos entender um pouco dessa relação. Eu gosto de fazer causa e efeito, porque muitas vezes a gente olha para um ponto específico e acha que resolvendo aquilo ali tá tudo certo, mas nem sempre, né? O que a gente precisa considerar com relação à nossa visão que vai além de só enxergar bem, que também é muito importante, né? Carol, a relação, né, dor de cabeça e o uso excessivo da visão tem sim a sua relação, né? Uhum. A gente sabe que a maioria das dores de cabeça nem sempre está relacionada à oftalmologia, uma enxaqueca, alguma coisa do tipo. Porém, a gente sabe que é muito frequente no consultório essa queixa de dor de cabeça. Doutor, eu vim ver minha dor de cabeça. Uhum. E muitas das vezes está sim relacionado à visão. Tá. Uma pergunta, isso tem a ver com o hábito da pessoa ou se ela persistir até num mau hábito, isso pode se tornar uma dor crônica, por exemplo? Não necessariamente uma dor crônica, mas a gente sabe que a pessoa que usa muito a visão de perto acaba tendo maior esse efeito da dor de cabeça, né? Então, hoje, usando muitas telas aí, pessoal muito dentro de casa, celular, computador, sabe que o músculo dentro do olho tem que trabalhar mais. Quando a gente olha para longe, relaxa a musculatura. E agora, nesse tempos que a gente vive, muito dentro de casa, força muito a visão. E aí, no final do dia, dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas. Interessante. Eu até vou trazer uma experiência minha, que eu acho que quando a gente traz uma história real, fica pessoal. Até mais fácil, né, pessoal? Semana passada, eu lembro que eu estava num ritmo mais acelerado um pouco. Não foi nem tanto o excesso da tela, mas eu vi que eu não dei muita pausa. Eu fiquei, assim, horas, até a pergunta que eu ia fazer, horas a fio na tela. Tanto que quando eu saí, o primeiro incômodo que eu senti foi da luz. Aí, no caminho, no carro, eu falei assim, eu sabia dessa história do relaxar a musculatura e eu tentava fixar um ponto longe, mas Exato. Parece que em determinado ponto até isso fica difícil, né?
Então, eu queria que você explicasse esses elementos. A luz, o excesso sem pausa, a questão do foco longe, né, para o relaxamento. Aquilo que eu estava te falando, né? Os músculos intraoculares, eles têm que trabalhar para focar de perto. Sim. Então, é uma contração? Uma contração dos músculos intraoculares. Então, quando a gente olha para longe, tem esse relaxamento. Então, o exercício de olhar de longe, né, é importante nessa questão. E aí você me falou um ponto-chave, que é o tempo que você está usando, né? Então, se você der as pausas a cada 30 minutos, 40 minutos, um intervalo e olhar para longe, a gente sabe que isso acontece o relaxamento dos músculos. Então, é importante isso. Além da lubrificação do olho também, que a gente acaba não falando muito, mas quando você fica lá, computador, celular, você pisca menos. Sim. Tem um estudo muito grande que colocava umas câmeras na frente do computador para contar o número de piscada dos funcionários. Olha só. E diminuiu 70% o número de piscadas. Depois fica com o olho seco, não sabe por quê. Porque não tá piscando. E cansado. E aí, final do dia, aquele cansaço. Aí dá vontade de fechar o olho. É isso, né? Exatamente. Bem Entendi. isso. Agora, isso pode ter algum malefício se a pessoa não mudar esse comportamento, não fizer as pausas? Porque hoje o desafio das pausas, por exemplo, quem trabalha em escritório, esses lugares, tá ali na frente do computador e na pausa pega o celular para checar mensagem, alguma coisa, né? Tá relaxando de alguma forma, mas não os olhos, né? A gente sabe que isso acontece muito nas crianças, né? Assim, que ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, se é uma criança que vive dentro de casa, a tendência é aumentar o grau de miopia dessa criança. Também em estudos feitos na Ásia, assim, que são bastante... a população muito grande, observou que as crianças que ficam mais dentro do colégio, dentro de casa, aumenta o número de miopia. A gente vive uma pandemia de miopia, a gente fala, né? Que enorme o aumento da miopia. Então, em 2030, 2040, mais que a metade da população vai ser míope. É por causa desse forçar o olho? Forçar o olho, porque dentro de casa, imagino, por mais que não esteja 100% em telas, mas o foco está muito perto, né? É por Exatamente. E aí o músculo trabalha, hipertrofia, aumenta o músculo e é um dos mecanismos da miopia, o aumento do tamanho do olho, né? Entendi. Tem alguns outros mecanismos, mas esse é o aumento do comprimento do olho, causando a miopia. Entendi. Então a gente sabe que isso na criança é muito importante aí, a criança que fica fora de casa, né? Olhando para longe. No adulto vai ter os sintomas que a gente estava falando. Cansaço visual, dor de cabeça, diminui o rendimento, né? A performance de trabalho diminui. Então tem esses fatores que vão estar interferindo, sim. Tá. Agora, a gente está falando um pouco aqui de cansaço, de hábitos, mas tem alguma doença que é do olho que pode provocar a dor de cabeça também ou não? Algum tipo glaucoma, por exemplo, tem isso ou não? Tem. A causa mais comum é o uso excessivo, né? Tá. Mas sim, glaucoma, tem algumas doenças sim que podem estar interferindo. Até alguma infecção, alguma coisa pode estar interferindo. A própria conjuntivite, alguma coisa assim, também pode ser. Também. E tem doenças que são silenciosas, né? Como o glaucoma que você citou. Então, a avaliação no oftalmologista para descartar a causa oftalmológica da dor de cabeça, né? Muitos pacientes chegam, eu descarto, falo, olha, não é oftalmológico, procura o neuro, que pode ser uma enxaqueca, pode ser alguma coisa. Mas a gente, até de saber, a gente tem que fazer o exame completo. Mas então um bom começo nessa pesquisa de dor de cabeça é começar pelo oftalmologista, porque Perfeito. ali você consegue ver, você consegue descartar facilmente se é ou não. Exatamente, e é muito comum os colegas neurologistas encaminham para mim, eu avalio, falo, não é. Depois fazer um mais complexo, exame, né? Exatamente, aí ele vai fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, que seja. Mas uma das principais causas da dor de cabeça aí é a oftalmologia. Então a gente tem que descartar ou não essa parte. E é muito comum também o óculos estar desatualizado, né? A miopia, isso sim também. Isso pode dar também. Com certeza, muito. Então muito. geralmente ou é um ajuste de lente, né? Ou se a pessoa não usa óculos vai passar a usar. A pausa, um descanso, a menos que seja uma doença específica que daí vai ter o tratamento, é isso? O paciente na casa dos 40, 50 anos muda muito essa questão da visão de perto. É chamada presbiopia. Tá. E se isso não estiver regulado, vai causar dor de cabeça, o cansaço no final do dia mesmo. Entendi. Interessante, hein? Muito bom. Dr. Hilton vou te deixar para você aí em casa o contato do Dr. Hilton, né? Hospital Vita. E caso tenha mais alguma dúvida, né, que eu não tenha perguntado aqui, agradeço, viu? Muito obrigada aqui pela tua presença hoje. Prazer é meu. Até a Sempre próxima, bem-vindo. então. Até.
E eu quero convidar você agora de duas formas muito especiais. Primeiro, hoje é 28 de agosto, né? Nós estamos já no finalzinho do mês e, portanto, já no finalzinho da campanha de Jesus das Santas Chagas. São os últimos dias da campanha inteira, gente. Eu não estou falando só de encerramento do mês, não. A campanha toda já finaliza esse mês. Então, eu quero pedir especialmente para você hoje para nos ajudar, porque você sabe que essa ajuda é para que a gente possa expandir o sinal da TV Evangelizar, a comunicação que a gente faz por todos os meios desta mensagem super importante, evangelização, a pessoa de Jesus Cristo pelos meios de comunicação. Tanto que eu abri aqui hoje o programa com uma boa notícia, né? Que estamos já no estado da Bahia agora, na cidade de Porto Seguro. Olha só que alegria a gente poder compartilhar isso. E isso tudo é possível graças ao nosso associado, e a expansão acontece justamente dentro da campanha de Jesus das Santas Chagas. Então eu tô doida para ver o pessoal fazendo barulho. O pessoal do santuário estava fazendo barulho hoje. Falei assim, será que eles vão parar aqui na hora que a gente entrar no ar? Mas eu estou curiosa e ao mesmo tempo animada para começar a quebradeira aqui, gente, para a gente poder mexer nas instalações elétricas, porque esse é o objetivo dessa campanha desse mês, que foi do mês de julho também, como eu falei para você, porque esse prédio é antigo, 1967, e a gente precisa colocar alta tensão. Nem alta tensão nós temos aqui nas instalações. Então nos ajude, porque essa é uma causa importantíssima pela evangelização e você pode fazer parte disso. Bom, segundo ponto aqui que é muito importante é então a festa de Jesus das Santas Chagas, que nós comemoramos no mês de setembro, dia 18 nós começamos, finalizando dia 24, uma semana inteira de festa. O mais importante nesse momento é você se programar para a sua vinda até Curitiba. Eu sei que muito você vai poder acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Que graça que você pode estar me acompanhando na sua casa. Mas quem está animado, sente no seu coração, quer conhecer a obra, quer conhecer o santuário, quer estar perto aqui com toda a equipe, com o Padre Reginaldo Manzotti, venha, gente, para cá, se organize. Nós temos toda uma programação, o pessoal vai colocar aí na tela, para você se programar com a caravana, porque olha só, nós teremos desde a segunda-feira, já começando, deixa eu pegar aqui minhas fichas, desde a segunda-feira, que é a abertura, depois na terça-feira nós vamos receber as líderes, que são da Capela de Jesus das Santas Chagas. Nossa, tem folclore, gente, da Itália, da Polônia e orquestra. Nossa, quanta coisa, hein? Bom, quarta-feira, dia de violas, cordas, sanfonas, pessoal caprichou esse ano, hein? Quinta-feira, Padre Reginaldo dá início ao Tríduo de Jesus das Santas Chagas, esse você não pode perder. Se você não consegue vir já desde a segunda-feira, venha já para o Tríduo, porque, gente, é a nossa devoção de Jesus das Santas Chagas. Teremos ainda no sábado a igreja celebrando São Pio de Pietrelcina, que é o nosso intercessor, patrono da obra. E no domingo, que é o último dia, nós teremos a missa dominical com o encerramento, teremos procissão, adoração ao Santíssimo, tudo isso para você. Então venha, você tem aí na sua tela os meios de comunicação, e-mail, telefone, WhatsApp para você se programar e participar com a gente. Mais informações também no site que aparece aí para você, o site do Padre Reginaldo, e evangelizarepreciso.com.br. Bom, dados os avisos, vamos para o nosso intervalo. Na volta nós vamos falar sobre o Dia do Voluntário e também vamos falar sobre inflação, que pega no seu bolso, hein? Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco, com uma chamada para o encerramento da noite de louvor que acontece hoje às 19 horas. Olha, foi um ciclo dessa série Deus de Milagres. Nós tivemos fortes momentos de adoração e louvor aqui e não vai ser diferente nesse encerramento. Então você vai acompanhar com a gente. Hoje nós teremos dois convidados muito especiais, Padre Christian Shankar, que vem lá de Minas Gerais,
padre aqui da obra Evangelizar, sempre conosco, uma bênção poder tê-lo. E também a Aline Brasil, que vem com a sua voz doce para te envolver nessa noite de louvor. Uma noite de encerramento em grande estilo para você que nos acompanha. Você, lembrando, pode vir presencialmente. Se está aqui nas redondezas, venha. Ou então às 19 horas pela TV Evangelizar. Bom, vamos falar sobre o Dia do Voluntário. Quantos voluntários fazem realmente a diferença na vida de tantas pessoas ou de tantas instituições, como é o caso dessa instituição que olha para um detalhe, que para quem não precisa é um detalhe, as perucas. Veja, você vai entender bem qual é o papel desses voluntários. Acompanhe comigo. Há 9 anos, a Sueli e um time de voluntários têm se dedicado a transformar vidas e trazer alegria, confiança em meio à dolorosa jornada enfrentada por pacientes com câncer e outras patologias. Eu fui em vários lugares e me coloquei no lugar das pessoas que estavam passando por algum tipo de patologia, que estivesse sem cabelo. Como eu gostaria de receber uma peruca? E aí eu comecei a olhar e falei, eu gostaria de receber uma peruca exatamente como o meu cabelo, ou o mais próximo possível. As histórias de gratidão e superação são incontáveis. É o caso da Ana Laura, de 5 anos, diagnosticada com alopécia, um distúrbio causado por uma interrupção no ciclo de crescimento do cabelo, podendo ser momentâneo ou definitivo, e afeta homens e mulheres com diferentes causas, tipos e graus. Para a mãe da pequena Ana, um choque. Foi muito triste ver ela perdendo os cabelinhos. Eu chorava bastante, né? Porque a gente que está cuidando, né, o dia inteiro com eles ali. A história da Ana cruzou com a Fátima, que ouviu falar no serviço sobre um instituto que doava perucas e fez a ponte, devolvendo o sorriso da pequena Ana Laura. A gente é bem amiga, já faz tempo. E a ONG eu conheci através de uma amiga minha que também tem um salão. E ela falou que uma outra pessoa tinha conseguido uma peruca. Eu falei, então me dá o contato, que eu vou entrar em contato também com eles, né, para ver se eu conseguia, né? E acabou que foi tudo muito rápido, né? A Ana adorou a peruca doada pelo Instituto e falou que tinha um sonho em ter cabelos de uma cor bem diferente. Eu queria pintar meu cabelo de rosa. Cada peruca é um lembrete duradouro que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, há sempre uma pessoa disposta a estender a mão e compartilhar a carga. Quando você tem amor à causa, você se emociona, você cuida, você trabalha, você faz o melhor que você pode fazer, porque você não está fazendo só para a pessoa. Primeiro você faz para Deus, depois você faz para quem você está atendendo. O processo de confecção das perucas é meticuloso e envolve uma equipe talentosa de voluntários e parceiros de todos os cantos do país, permitindo o Instituto doar perucas sob medida, levando em consideração as preferências e necessidades de cada beneficiário. Nós trabalhamos de uma maneira completamente diferente, chegando o mais próximo possível do visual, do perfil daquela pessoa que está precisando da peruca. Nós trabalhamos com 14 patologias que fazem perder o cabelo. A Ivanilde foi diagnosticada com alopécia aos 15 anos e isso causou feridas que até então eram incuráveis. E há 8 anos chegou no instituto bastante debilitada. E a forma e o carinho, o cuidado que foi recebida transformou a vida dela e hoje trabalha como uma voluntária. É maravilhoso porque você descobre que você pode fazer algo por alguém. Tipo, não existe ninguém que não tenha nada que não possa oferecer, né? Como não existe ninguém que tenha tudo, que não precise de alguma coisa também, né? A gente já atendeu homens com 74 anos, mulheres 74 anos, e que elas choram de alegria, né? Porque não querem mesmo ser visualizadas sem cabelo. Então, para nós é sempre uma emoção muito grande, né? Para você ver como é importante o trabalho dos voluntários. Eu não sei se você que me acompanha tem esse dom dentro do seu coração, né? É um dia para a gente pensar também o que é que nós podemos fazer como serviço pelas outras pessoas, de uma forma gratuita mesmo. Esse é o tema que vem agora, né, do Dia do Voluntariado, para que você possa entender a importância que tem esse que é um não profissional, é completamente uma doação. Acompanhe comigo.
Em um mundo cheio de desafios e adversidades, histórias de voluntariado surgem como raios de esperança, brilhando intensamente e iluminando os corações de pessoas que são testemunhas vivas de que um único ato de bondade pode desencadear uma série de transformações. É o caso do José, que há 6 anos entrou no hospital como paciente e foi transformado pelo carinho como foi tratado pelos voluntários. Eu sofri um acidente em 2016. Em 2017 eu precisei fazer uma cirurgia e vim para o Hospital Cajuru, onde eu tive a oportunidade de, ao chegar ao hospital, ter o primeiro contato com os voluntários. E hoje ele ajuda a transformar a vida das pessoas. O seu Mauro passou por uma cirurgia na coluna, o mesmo procedimento que o José passou. O cuidado do voluntário chamou a atenção do seu Mauro. Eu, quando entrei aqui no hospital, entrei com medo. Entrei com medo porque uma cirurgia de coluna é complicada. Lá dentro a coisa foi melhorando, assim, nossa, o pessoal brincando e conversando e tudo. E aquilo foi aliviando tudo. Nossa, eles são muito, muito mil aí. Estou saindo bem daqui até devido ao nosso atendimento deles, tudo, então... Isso toca bastante o coração da gente, porque esse tipo de receptividade que a gente tem através dos voluntários pode mudar muito o comportamento, a esperança de que tudo corra bem. O hospital é um hospital de referência, muito bom. Eu fiz a cirurgia e 8 meses depois da cirurgia eu já tinha me apresentado aqui para ser voluntário. Então essa vida de voluntário muda a vida da gente dentro e fora do hospital. Esse quadro mostra parte do time de voluntariados aqui do Hospital Cajuru. Tem contador de história, musical, acolhida em treinamento, acolhimento espiritual. São pessoas que doam o seu tempo, talento em um único objetivo: ajudar a quem mais precisa. Nos corredores frequentemente ocupados, o Jair encontra espaço onde sua melodia pode ressoar. Em um lugar onde ansiedade e esperança dançam uma dança incerta, um som suave e reconfortante emerge para acalmar os corações aflitos. Segundo ele, o voluntário deve se desprender de qualquer interesse próprio. É exatamente dessa forma que eu digo. Quando falam, artista e tal, não é um artista. Eu abro mão de qualquer aplauso porque eu estou aqui para trazer conforto emocional para as pessoas. Pacientes, funcionários e acompanhantes encontram alívio nas melodias. A Sandra está há 14 dias acompanhando o marido no hospital e ouviu a música e veio conferir bem de pertinho. Eu acho que ajuda, assim, acalentar um pouquinho a dor das pessoas que estão aqui, né? E eu acho que acalma, assim, tranquiliza. Eu me emocionei, de verdade. A Lilian é voluntária no hospital e há mais de 5 anos ela conta histórias para os pacientes. Que ela estava muito triste, muito doentinha. Todos nós fomos convidados e somos convidados a fazer a diferença na vida das pessoas, né? Seja lá cada um com a sua história, com seus dons, com seus talentos, né? E estamos aqui à disposição, né? Venha para esse time e venha fazer a diferença. O Dia Nacional do Voluntariado celebra a dedicação e o espírito de solidariedade que inspiram a todos a fazerem sua parte e contribuírem para um mundo melhor. Trabalhar com pessoas do bem só nos traz alegria, torna o nosso dia diferente, mais acolhedor e com certeza a gente consegue fazer com que os dias dos nossos pacientes sejam dias mais agradáveis, porque quem vem aqui como voluntário vem por amor e com amor eles trabalham, eles ajudam a ressignificar a vida das pessoas que por aqui passam. Que Deus abençoe todos os voluntários nesse dia no Brasil inteiro me acompanhando aqui e quem não está acompanhando também. Vamos ver como foi o VEM 2023? Gente, fortes emoções. Eu disse que eu não queria estar na pele dos jurados, porque que situação difícil, porque cada um que pisou aqui nesse palco fez grande diferença. E é por isso que a gente separou os melhores momentos para você reviver conosco agora. Acompanhe.
A plateia sabia como os finalistas estavam minutos antes do show. Muita emoção, nervosismo. É muita ansiedade e expectativa. Acho que o pessoal está muito na expectativa. A gente está bem nervoso, na expectativa. E eu acho que eles também devem estar, mas 2 vezes mais do que a gente. Eu acho que a expectativa de chamar o nome e ir pra lá de uma vez, cantar a moda e ver se vai dar tudo certo, né? Com certeza é isso. O clima de final, desde o primeiro minuto de programa, com a harmonia da orquestra de 17 músicos e que enriqueceu ainda mais as composições. A letra e a melodia de cada um dos finalistas comoveu quem esteve presente. Eu quero te encontrar naquele lugar onde só tu sabes quem eu sou, onde só tu curas minha dor. Vozes que cresceram ainda mais na final. Eu sou teu estou contigo, te amo tanto assim, não se afaste de mim. Foi assim durante as 3 horas da final do Festival Vem. A missão dos jurados foi encontrar algo que diferenciasse a técnica, a emoção, fora o nervosismo. Sua voz é linda, 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 vai na alma. Posso dizer hoje, você não veio para uma final de um festival. Você veio para se apresentar e se consolidar como uma das grandes cantoras da música católica. Amém. Eu vejo Deus falando através do teu ministério, entende? E para fechar o Festival Vem 2023, o show do padre Reginaldo Manzotti. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Nós estamos cumprindo um dos elementos importantíssimos da nossa missão evangelizadora na igreja. Porque a igreja, mais do que nunca, ela tem essa necessidade e urgência, atingir o coração do jovem. Foram mais de 400 mil votos para a melhor intérprete do Vem 2023. Um recorde. O maior reality de música católica da TV brasileira já deixou um legado. Vamos para o voto popular, que é... Atenção! Atenção! Olha lá! Matheus e Raíssa! Cadê os dois aqui, ó? Sem palavras. A ficha não caiu ainda, não. As emoções ainda muito à flor da pele, mas a gente só tem a agradecer a Deus. A gente ganhou como voto popular, então agradecer a nossa cidade, a nossa diocese, o setor juventude. Nossa paróquia. Todo mundo que votou, pessoas que a gente nem conhece. O melhor ou a melhor intérprete do Vem 2023 é, diretamente de Sorriso, Mato Grosso, Chilima! Só gratidão, gente. Só agradecer por esse carinho de Deus, esse carinho do público que também nos deu muito suporte, nos impulsionou. E claro, né, gente, a minha família, que sempre acreditou em mim, que sempre acreditou no meu ministério, que se submeteu ao chamado de Deus junto comigo. Melhor composição. Mas não foi eu que escolhi, não. Foram os jurados. E eles são criteriosos. Camila Fragoso. O festival me curou e eu sei que é o começo de uma história muito bonita com Deus que a gente vai fazer. E que eu quero ter coragem de assumir essa missão, mas aqui é o começo e eu, meu Deus, a única palavra é gratidão. A Deus primeiramente e a todo mundo daqui, porque eu aprendi muito com essas pessoas e vai ficar sempre marcado no meu coração. Gente, o Festival Vem 2023 acabou, que festa linda, que emoção que foi, mas eu tô do lado do chefe, José de Melo. Tô sabendo que já tem planejamento pro Vem 2024 e já conta o que vocês estão pensando e qual que é a novidade. Então, sempre quando termina um festival, já no dia seguinte, nós começamos os trabalhos para um planejamento. A expectativa para 2024 é de que tenhamos novamente um festival da melhor qualidade. O Vem deixa um legado de que podemos e precisamos fazer cada vez mais para a música católica brasileira. Todos nós. A
a igreja de maneira geral. E os veículos de comunicação, rádios e TVs católicas, têm esse compromisso de caminhar, de ser a janela, a visibilidade para mostrar essas novas canções, os novos nomes, as novas músicas. Esse é o compromisso e o legado que deixamos. Foi maravilhoso. Passou, né? Passa rápido, né, gente? Coisa boa assim, mas ficou tudo lá no YouTube pra você, tá? Então, se você quiser rever alguns melhores momentos, quiser compartilhar, quiser chegar mais próximo dos finalistas, YouTube TV Evangelizar Oficial. Agora a gente dá uma pausa breve e na volta nós vamos entender um pouco mais sobre a inflação, o que é que de fato faz os preços subirem. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco, e é uma alegria poder lembrar você que ainda durante esse mês de agosto nós estamos rezando pelas vocações. Então, 2 horários de terço mariano com o Padre Reginaldo Manzotti na nossa programação, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então, reze conosco para as vocações. E agora a gente vai entender um pouco mais a fundo o que é que impacta na subida, na alta dos preços. A tal da inflação mesmo. Você vai lá comprar o quê? Um mamão, tá? Super caro o preço. Você vai comprar arroz, feijão, parece que não para de subir. Você vai falar em gasolina, então nem vamos falar nessas coisas, né? Deixa eu dar as boas-vindas a você, minha querida professora aqui da Uninter, Paola Hauser, é professora do curso de Ciências Contábeis, correto? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. E olha só que chique, a gente está hoje aqui preparados para uma verdadeira aula. Posso chamar de prof? Pode me chamar de prof. Paola. Minha querida, o que a gente precisa entender aqui? Eu sei que você, se quisesse, ia debulhar dentro de uma super conta matemática, né? Mas acho que a ideia é a gente mais entender o que está por trás, né? Porque a gente só vê os preços subirem e não entende muito isso. Eu acredito que entendendo melhor, talvez a gente saiba até lidar mais com essa inflação, não é? É importante? Com certeza. Com certeza, Carol. Quando a gente fala de inflação, a gente já fica assustado, né? Uhum. Ninguém sabe direito como que calcula. Sim. O cálculo é uma matemática meio de fórmulas, tá. que realmente é bem complicado da gente falar aqui. Mas é legal a gente entender como que a gente chega a um cálculo de inflação, tá, e para as pessoas poderem se preparar. Tá. O problema da inflação, como você falou, é uma alta do preço, né? Então, é uma redução do meu poder de compra. Uhum. Hoje eu posso comprar 1 quilo de arroz com determinado valor, no próximo mês ou daqui 30 dias, esse quilo de arroz não vai, esse mesmo valor que eu tenho hoje, eu não vou conseguir comprar de novo. Uhum. Mas e por que a gente tem essa variação? Por conta da inflação. Então, aqui eu coloquei no quadro alguns aspectos importantes para a gente pensar e entender o processo de cálculo da inflação e como que ele vai impactar no nosso dia a dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, primeira coisa, eu coloquei aqui os tipos de inflação que a gente tem. Então, a gente já falou que a inflação é essa mudança do poder de compra do consumidor. É interessante, deixa eu só pegar isso que você está falando, porque às vezes a gente pensa só na alta do preço, né? Mas não é alta do preço, porque se o preço sobe e o dinheiro também subisse, o dinheiro na mão da pessoa, seria algo assim, menos crítico. Menos crítico. Mas aqui a gente está falando assim, com os mesmos R$100 que eu tinha, que antes eu comprava, sei lá, um carrinho de compra, que isso aí já faz séculos que isso não acontece, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas assim, hoje eu já não compro nada. Tipo, você vai lá com R$100 no mercado, você compra o quê, gente? Nem uma sacola direito. Exatamente. Cheia, então, sai. A perda do poder de compra que você fala é isso. Eu deixo de ter aquelas necessidades que antes eu fazia com o mesmo dinheiro. Exatamente. Tá. Exatamente. A inflação, ela vai impactar diretamente... Na verdade, assim, ó, o preço do produto impacta no aumento da inflação.
Não é o contrário. Então, a gente sempre pensa assim, a inflação está aumentando o preço do combustível, a inflação está aumentando o preço do arroz, mas não é isso. A inflação é uma consequência. A inflação é posterior, uma consequência. Então, o aumento do preço do combustível, o aumento do preço do arroz causa o aumento da inflação. Aí eu coloquei aqui 3 tipos de inflação para a gente começar essa mini aula aqui de inflação. Legal. Então, a gente tem inflação por custo, por demanda ou por expectativa. Quando a gente fala do custo, ele está relacionado ao preço mesmo de uma matéria-prima. Então, vamos pensar no combustível, né, que é comum. Então, o combustível aumentou o preço. Tudo aquilo que está relacionado, que usa essa matéria-prima como ferramenta ali para seu processo comercial, também vai ter um aumento. Então, o combustível aumentou na bomba, a gente que anda de carro sabe. Aí o valor do transporte também vai aumentar. O valor no mercado vai aumentar por quê? Porque a gente tem o frete. Exatamente. E eu acho que isso é algo que pega em muitas coisas hoje, né? Porque o frete, ele tá em praticamente todos os produtos. Tá, em praticamente todos os produtos, só não tá em serviço, né? Exatamente. Então, o custo, quando a gente pega algo que é tão básico como a gasolina, a gente pode esperar que todos os outros vão ter uma subida. Pode esperar que todos os outros vão ter uma subida, exatamente. Aí, deixa eu só voltar um pouquinho. Por exemplo, aqui eu poderia entrar no custo da própria gasolina que fez subir o preço, como, por exemplo, impostos? Ou como, por exemplo, dólar, essas coisas, ou não? Não entraria no custo? O que entraria no custo, entra tudo no custo. Impostos também, aí vai aumentar o preço do final. O dólar que vai, na verdade, gerar o preço do combustível, mas os tributos, eles vão compor o custo. É interessante você falar isso, porque muitas pessoas acham que o imposto é que gera a inflação e, na verdade, ele gera o custo que vai gerar a inflação. Então, tá tudo relacionado, tá no pacote. né? Exatamente, tá tudo no pacote. A gente tem inflação por demanda, então, quando a gente precisa de uma mercadoria muito mais do que ela é ofertada no mercado. Isso também vai aumentar o preço, que vai gerar inflação. Que é o caso do mamão. O mamão deu problema na produção, o povo quer comprar mamão, não tem mamão, então tem mais gente procurando. Demanda maior. Demanda maior, aumenta o preço, já vai contar para a inflação, exatamente. E essa expectativa? A expectativa tem a ver com o que a gente já falou, que ela está relacionada com o histórico e qual é o... quando a gente fala de uma espera de global, mesmo? De uma espera, assim, quanto que a gente espera que a inflação vai aumentar ou diminuir. Tem uma previsão. Uma previsão. Como a nossa expectativa, na verdade, a expectativa da inflação sempre é muito ruim, né? Frustrante, exatamente. Como a gente já tem uma inflação, normalmente ela é ocasionada pela demanda, né, ou pelo custo, o nosso histórico não é muito legal de inflação. Então a gente já sempre espera e já projeta isso também. Isso também. E aí, nessa projeção também, as empresas vão colocar isso no preço final, exatamente, porque ela vai querer cobrar mais caro, ela não sabe quanto que vai estar custando amanhã. Ainda que a gente tenha uma inflação mais equilibrada hoje, né? Diferente do que a gente tinha lá nos começo dos anos 90, que era absurdamente alta. Sim, interessante. E esses itens que você colocou, grupo de itens para análise. Então, como que é feito o cálculo da inflação? O IBGE, ele faz um cálculo mensal. Você está falando do IPCA aqui? Aqui eu estou falando do IPCA, exatamente, que é o primeiro, né? Que é o principal índice de inflação que a gente utiliza. Mas como que ele é feito? A gente tem esses 9 itens aqui de mercado, que são itens que é utilizado por quase toda a população. E cada item, ele recebe um peso para cálculo da inflação. Por isso que é complexa a fórmula. E assim, a gente está falando de IPCA, mas existem outros índices também que podem ser usados. O IGPM pode ser usado, outros índices, aí ele pode ser de acordo com, eu vou usar o IPCA, que é uma regra geral, né, de mercado amplo. Mas eu posso usar um outro índice que vai relacionar, então eu vou identificar esses itens aqui, esses 9 itens, mas eu vou voltar a minha pesquisa para pessoas que recebem de 1 a 5 salários mínimos. Ou um outro para pessoas que recebem acima de 5 salários mínimos. Então tem, várias referências para a inflação, não somente o IPCA, que é o primeiro que a gente olha, que é o oferecido pela análise do governo, certo? Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente tem a pesquisa desses itens, o IBGE, ele faz a pesquisa em mais de 30 mil itens, mais de 30 mil locais e mais de 430 mil itens. Nossa, é muito complexo. Muita coisa. Mensalmente é feito esse acompanhamento. Então, a gente faz
coloca um peso para cada um desses itens e faz uma média no final. E vai comparar com o mês anterior. Daí você identifica se teve um aumento ou uma redução da inflação. Tá. Mês de junho a gente teve uma deflação, mês de agosto a gente já teve um aumento de 0,28%. Então ele vai variando ao longo do ano para no final a gente chegar no se subiu ou acumulado. desceu. Exatamente. Entendi. Eu até marquei aqui, ó, a educação, habitação e saúde foram os itens que tiveram mais aumento para cálculo da inflação do mês de agosto. Nossa. Então, assim, a gente olha tudo. Por exemplo, 2021, a alimentação e bebida foram itens que foram uma referência alta e o transporte também, para aumentar a inflação em 2021. Bom, eu sei que é verdadeiramente uma aula, então eu vou convidar você para seguir esse canal que está aparecendo aí no Instagram, se você quiser entender mais, que a professora Paola Hauser vai te responder também. Muito obrigada, viu, minha querida? Obrigada. Obrigada pela sua aula aqui hoje, muito boa. E eu quero te lembrar que dia 1º de setembro nós teremos o show do Thiago Brado presencialmente às 19 horas aqui no auditório. Então, venha conosco neste momento e amanhã eu encontro você novamente aqui às 3:30 da tarde, tá bom? Beijo, fica com Deus, até amanhã.